Continuando a nossa caminhada aqui nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um pequeno texto com você, a nossa meditação nessa manhã, que se encontra em Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22, que é um convite do Senhor. Desfaço as tuas transgressões, como a névoa. Vamos começar de novo, né? Começou difícil hoje, língua travada logo de manhã, não exercitou bastante, então vamos começar de novo. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados. Como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Texto difícil de leitura, trava a língua aqui, mas é isso mesmo. É um convite do Senhor. Isaías 44, 22. Volta para mim. Volta para mim. É um convite de Deus para mim e para você nessa manhã. A Bíblia diz assim: nascemos em pecado e levamos uma vida enfrentando as suas consequências. A vida inteira é luta, é dificuldade. Voltar-se para Deus é a maior necessidade do homem. Nós não temos uma maior necessidade do que essa. Se a gente se volta para Deus, se a gente volta a ter comunhão com Deus, volta a caminhar com o Senhor, as outras coisas vão encaixando nas nossas vidas. Aí você pode pensar assim: mas então eu não vou ter mais nenhuma dificuldade. Não, com certeza elas virão. Talvez em algumas áreas virão assim com muita intensidade, mas só que você sabe que você não está sozinho e que você não está vivendo uma vida de desobediência ao Senhor. Então, quando você percebe essa questão assim, do convite de hoje que ele tem, assim, né, a meditação nesse convite, em primeiro lugar, a primeira coisa que trabalha nesse convite aqui, nessa manhã, primeira coisa, fica ruim essa primeira coisa, né? Mas a meditação de hoje é nesse convite do Senhor, de voltar-se para Ele. Primeiro, esse convite aqui, o verbo tornar, usado aqui, tem o mesmo sentido de arrependimento ou conversão. Significa parar e dar meia volta no caminho do pecado e tornar-se para Deus. A ênfase do convite é voltar-se para Deus. Ele diz assim: volte-se para mim. Não adianta você voltar para a religião ou para a igreja. Você precisa se retornar ou tornar-se para Deus. Então a ideia aqui não é aquela questão da religiosidade e nem da igreja, espaço físico. Você precisa tornar-se para Deus, você precisa voltar-se para Deus. E um motivo, em segundo lugar, Deus remiu o seu povo pagando um alto preço da redenção. Você, como remido do Senhor, não deve viver no pecado e longe do Senhor. Lugar de pessoas tementes, lugar do homem e da mulher temente a Deus, é na igreja e na comunhão com Deus e com seus irmãos. Aquela ideia de você, que hoje tem muito isso aí, pessoas que se frustraram na caminhada cristã, creram em promessas que Deus não fez, mas que homens fizeram, e promessas relacionadas ao reino. Nós não temos o poder de cumpri-las, só o Senhor cumpre. Ele pode até cumprir essas promessas através das nossas vidas, mas é Ele que faz a promessa e é Ele que cumpre as promessas que Ele faz. Então, às vezes, existem pessoas frustradas, estressadas, decepcionadas, que abandonaram a caminhada cristã, abandonaram a igreja e hoje tem uma declaração de que servem ao Senhor, mas não precisam de ir na igreja, não precisam frequentar a igreja, não precisam estar junto dos irmãos ali na igreja louvando e adorando o Senhor. Eu queria dizer para você que é impossível viver um cristianismo dessa forma e dessa maneira. Aí você vai dizer assim: mas nós estamos vivendo um tempo de pandemia. É possível sim nós servirmos o Senhor, adorarmos o Senhor sem estarmos congregando nas nossas igrejas.
Em alguns lugares, as igrejas não estão funcionando, mas o maior desejo, o maior sonho daqueles que estão em casa e que não estão podendo ir para a igreja é voltar a adorar, a comunhão com o Senhor e com os irmãos na igreja. Esse desejo está no coração, está na alma aqui, daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de comunhão com Deus e com os irmãos. Assembleia dos Santos reunida. É isso que nós estamos falando. Então, o lugar dessa pessoa que se converteu, que atendeu o pedido, é na igreja e na comunhão com os irmãos. Você precisa urgentemente, nós precisamos urgentemente de arrependimento. Tem um escritor que ele diz assim: não me vangloriarei por ser justo, mas por ser remido. Não por ser livre do pecado, mas porque os meus pecados foram perdoados. Então, nós temos essa questão nas nossas vidas. E tem uma promessa nesse versículo lido aqui. A névoa e a nuvem não resistem ao calor do sol. Logo se dissipam. As transgressões e as falhas dos filhos de Deus já estão perdoadas em Cristo Jesus. Eu queria dizer isso para você. Os nossos pecados já foram perdoados. Os pecados passados, presentes, e os pecados do futuro já foram perdoados em Jesus Cristo. Tem um detalhe. Nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Isso nós precisamos nas nossas vidas. Tem um escritor que diz assim, ele faz uma declaração: libertação, assinada em lágrimas, selada com sangue, escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz, ali do sangue de Jesus Cristo. Então essa tinta, ou seja, esse sangue vermelho, essa tinta vermelha do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, ela é maior do que a tinta da acusação que o inimigo tem para as nossas vidas. Então, por isso que há uma necessidade muito grande, apesar de não ser uma pregação que atraia muitos ouvintes, porque nós não gostamos do confronto, ainda mais hoje em dia. A geração mais velha, até que é acostumada com o confronto, é acostumada com o pai e com a mãe educando, e educava às vezes de maneira dura mesmo, dura. Se não fosse verbal, ia para outros meios, mas você que tem mais de 40 anos sabe desse tipo de educação, e que não morreu ninguém não. São pessoas que hoje em dia respeitam os mais velhos, são pessoas educadas em casa. Hoje nós vivemos um contexto em que as crianças são educadas nas escolas, são educadas na igreja. Tem pais que têm tido lutas tremendas nesses tempos aí que os filhos estão ficando em casa o tempo todo. Porque não eram acostumados a um relacionamento mais de perto com os filhos, não eram acostumados com a educação dos filhos. Alguns dizem até, não estou suportando mais o meu filho em casa, preciso voltar para a aula, voltar para a escola, não estou conseguindo lidar com o meu filho aqui, eu não consigo fazer os meus filhos fazerem as tarefas, a lerem, assistirem às aulas. Por quê? Não estavam acostumados à educação dos seus filhos. Então, para você que é um pouco, assim, já tem um pouquinho mais de vida, mais de anos de vida, sabe, está acostumado, foi acostumado na sua infância, na sua adolescência, até na sua juventude, a ser confrontado pelo pai e pela mãe e falar que estava errado, precisava mudar. Essa geração hoje, uma geração mais nova, ela não é confrontada em casa, ela não é confrontada mais na escola, ela não pode ser educada, o professor perdeu muito da sua autoridade. Na igreja, muito menos. Então eu queria dizer para você o seguinte, a mensagem hoje de arrependimento não é uma mensagem que atrai as pessoas
que chama a atenção das pessoas. Pelo contrário, as pessoas não querem ser chamadas à atenção. Mas a verdade é que nós precisamos de arrependimento. As igrejas precisam pregar o arrependimento para a remissão de pecados, para perdão dos pecados. Às vezes, a mensagem é uma mensagem só sobre as nossas necessidades materiais, sobre sentimentos, sobre emoções. E às vezes a emoção vai ser curada com arrependimento. Às vezes essa questão de questões materiais, você vai perceber que você precisa delas sim, mas o que você mais precisa de arrependimento e reconciliação com o Senhor. Então essa mensagem de arrependimento hoje não é uma mensagem que é muito pregada nos meios chamados evangélicos hoje, não. Então você precisa mudar de vida. Você precisa de reconciliação com Deus. E Deus hoje está te chamando, volte-se para mim. Volte-se para mim. Tem uma promessa do Senhor para aqueles que se voltarem para Ele. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Se você está sofrendo com um pecado aí que você acha mesmo, você tem certeza que você não pode resolver, você não pode dar jeito, você até acha, pela acusação do inimigo, que não tem saída para você, se você se voltar para o Senhor tem poder para perdoar esse pecado. Você precisa de arrependimento e mudança de vida. Deus abençoe a sua caminhada, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado e que se está precisando de reconciliação na sua vida, que você possa se reconciliar com o Senhor no dia de hoje. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.